Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Sou o professor Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre geoeconomia. Vamos conversar um pouquinho sobre indústria. Então, o espaço industrial aí, que ele é tão importante para a geografia, que tantas mudanças trata de trazer de forma geral ao espaço geográfico de forma geral. Então o que nós temos aqui é o seguinte: a atividade industrial, sem sombra de dúvidas, é aquela atividade que trouxe a maior intervenção humana sobre esse espaço físico. Então como é que a gente vai imaginar, estudar uma atividade econômica sem pensar nas consequências que essa indústria trouxe para nós aí? Bom, por outro lado também a gente não deve esquecer que a indústria ela não é apenas uma atividade econômica que alterou o espaço em uma magnitude muito grande. A indústria também ela é uma atividade econômica que ela trouxe mudanças muito significativas em escala social. O que é isso? É só você pensar hoje a diversidade que nós temos de países no mundo, aqueles 200 aproximadamente que a ONU reconhece. Nesses nós vamos acabar encontrando o que? Existem países mais desenvolvidos, menos desenvolvidos e assim por diante. Se nós formos fazer uma análise disso, quase que existe uma relação direta entre o nível de desenvolvimento econômico e a presença da atividade industrial, sendo que são raríssimos os casos que fogem dessa regra. Países que conseguiram desenvolvimento econômico e social sem necessitar da indústria, né? Então perceba vocês, a indústria ela tem uma importância muito grande. Vamos tentar hoje fazer um breve histórico dessa indústria. Quais foram suas características e principalmente mostrar que historicamente a indústria é uma atividade muito dinâmica. Entre as atividades econômicas, talvez seja ela a mais dinâmica e que existe aí, certo? Então é por conta disso que nós temos o quê? Ela consiste basicamente na transformação da matéria-prima, que o homem faz isso há muito tempo. Talvez os primeiros industriais seriam o quê? Aqueles homens da caverna, né? Do período que nós vamos ter de pedra lascada, pedra polida, já era uma moçada que estava preocupada em transformação dessa matéria-prima, correto? Então, de base ou com base nessa ideia aí, o que é que nós acabamos tendo? Isso que nós conhecemos hoje por indústria moderna, ela é uma indústria que nós conseguimos localizar o seu surgimento historicamente. É aquela indústria que ela acabou fazendo o quê? Surgindo lá na Inglaterra no século XVIII, né? A partir da segunda metade desse momento aí. A partir de lá para cá, essa indústria ela passou por mudanças e mudanças muito significativas. E é isso que nós vamos nos preocupar hoje. Entender essas mudanças, entender essa dinâmica da atividade industrial. E como nós não poderíamos fazer diferente, nós vamos tratar de começar o quê? Pela chamada primeira revolução industrial, também conhecida como a Revolução Industrial Clássica. O que seria essa primeira revolução industrial, essa primeira revolução clássica? É aquela que eu me referi há pouco, que aconteceu lá na Inglaterra. Foi o primeiro país a se industrializar. Então ela veio trazendo consequências e consequências muito grandes, né? O que tratou de fazer com que esse processo surgisse foi, sem sombra de dúvidas, a descoberta da máquina a vapor. Então nós tivemos um determinado momento que James Watt conseguiu fazer uma traquitana lá, que ela realizava um movimento quase que autônomo, vamos pensar assim, desde que você alimentasse ela com fonte de energia. Qual que era essa primeira fonte de energia? Foi baseada essa primeira revolução industrial também no carvão. As indústrias que mais se destacavam naquele momento era a indústria relacionada com a prática têxtil, principalmente as tecelagens do algodão, a tecelagem da lã, era o que mais tinha. Só que lá dentro nós vamos encontrar um trabalhador que ele era um trabalhador que chamava muita atenção nesse período, né? Então a história mostra muito bem aí para nós que essa primeira revolução industrial, ela foi uma revolução industrial que se baseou muito na utilização de uma mão de obra intensiva, sendo que essa utilização era marcada pelo quê?
homens, mulheres, crianças, trabalhando longos períodos por dia, trabalhando o quê? 6 dias por semana, em um ambiente extremamente insalubre. Então foi ali que tudo começou. Mas só que mais aí, finalzinho, já do século XIX, no início do século XX, nós vamos acabar encontrando o quê? Nós vamos acabar encontrando que ocorreram mudanças muito significativas na atividade industrial, e foi aquele momento que nós tivemos o quê? O surgimento da segunda revolução industrial, né? Então essa segunda revolução industrial foi uma novidade à época, principalmente no início desse século XIX aí, por conta de quê? Desculpe, no início do século XX, né? Por conta de quê? Por conta que nós encontramos lá mudanças estruturais que aconteceram na indústria se comparado com o período anterior. Começou por onde? Pela fonte de energia. Carvão continuou sendo utilizado numa intensidade muito grande, mas cada vez mais o petróleo ele passou a ser utilizado em larga escala. A indústria têxtil começou ainda tendo a sua importância, né? Mas a indústria representada pela indústria automobilística e agora a siderúrgica, elas merecem destaque. Por que a indústria siderúrgica ela merece destaque? Porque foi encontrado um novo processo de produção de uma matéria-prima que era a base de tudo isso. Antigamente era o ferro. Agora, existe o aço que é produzido nessa siderúrgica e que apresenta diversas vantagens. Mais leve, mais resistente, inoxidável e assim por diante, né? Então, foram mudanças que aconteceram na indústria. E ali nós tivemos o quê? Como não poderia ser diferente também, o trabalhador, ele se alterou. Se antes nós acabávamos tendo aquele trabalhador insalubre, de uma quantidade muito grande de horas por dia por semana, mulheres e crianças trabalhando, agora nós vamos ter pela primeira vez a presença aí de diferentes formas de organização do trabalho, representado principalmente pelo Taylorismo e pelo Fordismo. Essas duas pessoas, elas trataram de inovar muito a produção agrícola não, industrial, se me desculpe, no que diz respeito, principalmente, à organização do trabalho. Não existia uma organização do trabalho muito clara e definida como sendo um modelo padrão durante essa primeira revolução industrial. Então nós acabamos tendo que nessa segunda revolução industrial surgiu a linha de montagem, onde agora cada um dos trabalhadores ele se especializava apenas e exclusivamente em uma tarefa repetitiva. Com isso ele acaba tendo o quê? Ele aumenta a sua habilidade e a produtividade vai dar um salto muito grande. O Taylor foi o cara que se especializou nesse tipo de estudo, né? Então ele tinha aquela frase célebre dele: o homem certo, na posição certa e com a ferramenta certa, é o que faz com que ocorra uma produtividade muito grande, né? E é também nesse momento que nós acabamos tendo o quê? Que uma das principais características da indústria, ela surgiu, que foi a chamada produção em massa, produção em série. Primeira fase da Revolução Industrial, nós podemos dizer até mesmo ali, que quase era uma produção artesanal, né? Agora não, você padroniza isso. Você produz em grande quantidade. E os produtos, eles são, em sua grande maioria, idênticos. É o que acontece, por exemplo, com a nossa indústria na atualidade. Você vai ver que saiu um produto novo que só você acha que tem acesso a ele. Não se incomode, não tenha certeza disso. Porque nós acabamos percebendo que vai existir uma quantidade grande de pessoas que acaba tendo acesso à mesma coisa. Tudo isso aí foi fruto do quê? Foi fruto dessa mudança que tanto o Ford como o Taylor trouxe para nós, né? A grande sociedade de consumo em massa, né? Mas o que nós temos aí mais recentemente? Principalmente a partir da década de 1970, alguns estudiosos, eles são estudiosos que eles trataram de fazer o quê? De eles começarem a chamar a atenção
para algumas mudanças que vinham acontecendo e que tinham origem lá na Ásia. O que são essas mudanças aí, né? Foi o surgimento de uma terceira revolução industrial, onde ela vai ser caracterizada principalmente pela instalação de um tipo de produção que ela é a produção toyotista, produção flexível ou toyotismo. Então são aí grandes mudanças que nós acabamos encontrando, certo? O que foram essas mudanças? Por exemplo, na organização do trabalhador. Se o trabalhador recebia e tinha uma estrutura extremamente engessada, onde a hierarquia era muito pesada, agora não. Agora você cria equipes de trabalho. E essas equipes de trabalho, elas tratam de fazer o quê? Não é o chefe que tem responsabilidade por você. É você que tem responsabilidade pelos seus colegas. O que aumenta essa produtividade em um exponencial muito grande, né? Porque você é responsável, inclusive, pela manutenção do seu colega aí. Cada vez um trabalhador mais qualificado, mais especializado, né? Nesse desenvolvimento das atividades. Não é mais aquele sujeito típico do Fordismo, que ele tinha uma atividade repetitiva. Agora o que acaba acontecendo? Esse trabalhador mais qualificado, ele se vê na obrigação de conhecer uma diversidade de atividades. Porque como você tem a formação de equipes de trabalho, o que acontece? Vai que dá problema em um dos seus colegas. Aquele que só martelava aqui não vai martelar para toda a linha de produção, não. Você automaticamente tem que ter essa capacidade de ir lá e substituir ele. Então são mudanças que acontecem aí, né? Os objetivos. Os objetivos estão relacionados principalmente na redução dos prejuízos, através da redução do custo principalmente, né? Através do quê? Redução do desperdício, né? A produção, ela vai ser feita conforme a demanda do mercado. Você não encontra mais a presença de gigantescos estoques, né? Então nós vamos ter mudanças aí que são significativas nisso. E essa forma de produção, o que acontece com a nossa forma de produção aí? Não é mais aquela ideia de uma sociedade em massa, de uma produção em massa que nós acabamos encontrando aí, onde teremos o quê? Infinitos produtos exatamente idênticos. Você tem uma produção mais flexibilizada, né? Não vai se produzir automóveis só de uma cor idênticos. Então variam na cor, variam no modelo e sempre o mesmo produto, na quantidade de acessórios ali presente. Então essa é a ideia aí de uma produção que ela é uma produção cada vez mais flexibilizada, né? E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a quantidade de produção já não é mais a mesma quantidade que nós encontramos no passado. Geralmente, nós acabamos tendo aí que ocorrem formas de produção, que elas são formas de produção um pouquinho mais flexíveis. O que significa essas formas de produção flexíveis em pequenos lotes? É muito comum, por exemplo, no modelo fordista, a fábrica de automóveis, ela abrir toda manhã, se é que ela fecha, né? E hoje nós temos uma missão, nós vamos produzir 200 automóveis, né? E se produz sempre 200 automóveis, 200 automóveis, 200 automóveis, independente se esses automóveis, eles vão ser consumidos, vão ser comprados. Então, de repente, nós temos que acontece alguma mudança no mercado, uma crise ou coisa parecida, e eles continuam com essa produção de 200 automóveis por dia. Qual vai ser a consequência direta dessa produção gigantesca? Esses automóveis vão começar a se acumularem lá no pátio das montadoras de automóveis. E essas pessoas sabem muito bem que esse acúmulo lá, o que é que ele acaba gerando? Diversos automóveis parados, é capital parado. E uma das regras principais que nós encontramos no capitalismo é isso. O capital ele tem que rodar, ele não pode ficar parado. Grandes estoques hoje, eles são inexistentes. Então essa nova forma flexibilizada de produção aí, ela é, sem sombra de dúvidas, uma forma que ela está tomando conta, né? E aonde nós acabamos percebendo que muitas vezes essas formas, elas acabam fazendo o quê? Também, por assim dizer, sendo implementadas em diversas outras setores e outras atividades econômicas aí.
Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.